Olá pessoal, aqui é o Deon. Hoje eu queria falar sobre Bob Esponja. Na verdade, sobre um episódio específico. Acredito que a maioria saiba o que é Bob Esponja, mas caso você não saiba, Bob Esponja é um desenho infantil da Nickelodeon, lançado em 1999. Está no ar até hoje. Dito isso, bora pro resumo. O nome do episódio é Turno Macabro, um dos meus episódios favoritos desse desenho. O episódio começa com o Siri Cascudo no seu horário de fechamento. O Lamolusco comemora o horário de ir para casa, mas logo sua alegria acaba quando um cliente chega e bate na porta, perguntando se está aberto, quando tem uma placa enorme dizendo fechado na frente. O Lamolusco recusa a atender um cliente, mas quando ele fala em dinheiro, seu siriguejo surge do nada, voando em cima do Lula Molusco numa cena muito engraçada. E para ele, né, seu siriguejo, não perdeu dinheiro, ele decide inventar na hora o turno da noite. E o restaurante vai começar a funcionar 24 horas por dia. O Lula Molusco claramente odeia a ideia, mas ao contrário, Bob Esponja ama isso. Seu siriguejo vai embora, ainda falando: não posso ficar aqui a noite toda. Eu tenho a minha vida. Parece o mundo CLT da vida real. Bob Esponja fica insuportavelmente feliz com o turno da noite. Já Lula Molusco preferiria a morte. Na verdade, Bob fica feliz até o momento em que ele tem que levar o lixo para fora. Ele faz isso morrendo de medo, numa escuridão tenebrosa. E acho que essa cena é tão engraçada porque a lixeira está estupidamente super longe do restaurante. Lula Molusco, para fazer o Bob Esponja sossegar, ficar quieto, né? Ele inventa uma história de terror sobre o famoso Zé do Picadinho. Eu nunca assisti esse episódio no idioma original, então vou sempre usar as palavras que a dublagem usa mesmo. Tanto que depois que o Bob ouve o nome do famoso Zé do Picadinho, ele fala um monte de palavras aleatórias que eu acho que eram para ser trocadilhos. Então a história do Zé do Picadinho é a seguinte. Muitos anos atrás, em Siri Cascudo, o Zé do Picadinho era um cozinheiro, meio desastrado, que numa noite, enquanto ele cortava hambúrgueres, sem querer, cortou a própria mão fora, e depois a substituiu por uma espátula. E depois ele foi atropelado por um ônibus, e no enterro ele foi demitido. E agora toda terça-noite ele volta para se vingar do Siri Cascudo. Mas hoje é terça-noite! Então ele vai aparecer. Claro, essa história foi o Lula Molusco que inventou na hora. Além disso, ele inventa que existem 3 sinais que indicam a chegada do suposto fantasma vingativo. 3 sinais que indicam a aproximação do famoso Zé do Picadinho. A primeira, a luz vai piscar sem parar. A segunda, o telefone vai tocar, mas não vai ter ninguém do outro lado. A terceira, ele vai vir no fantasma do ônibus que atropelou ele. Essa história deveria fazer o Bob Esponja ficar com medo e quieto, mas na verdade faz com que ele fique gritando por um bom tempo. Lula Molusco acha engraçado, mas logo depois se irrita com o exagero do Bob. Mais tarde, na madrugada, enquanto Bob está limpando o teto e Lula Molusco lendo uma revista, porque eles não têm cliente nenhum, os sinais que o Lula Molusco citou antes começam a acontecer. Primeiro as luzes piscando e apagando do nada, mas Lula Molusco não acredita de primeira. Ele acredita que é a fiação que é muito velha. Logo depois, o telefone toca e Lula Molusco atende, e não tem ninguém na linha. E dessa vez, Bob acha que é o Lula Molusco que tá zoando com a cara dele. E por último, um ônibus estaciona bem na frente do Siri Cascudo, e de dentro dele sai uma pessoa sinistra, cobertas nas sombras, com uma mão de espátula, o que faz com que nossos protagonistas acreditam que é o famoso Zé do Picadinho. E até mesmo Lula Molusco fica morrendo de medo. Enquanto os dois estão abraçados morrendo de medo, o Zé do Picadinho começa a se aproximar, abrindo a porta com sua mão de espátula igual o Lula Molusco falou na história. Eles acham que estão condenados. Nisso,
Achando que é seu fim, Lula Molusco fala que no fundo sempre gostou um pouquinho do Bob Esponja. Mas no fim, foi tudo mal entendido. O Zé do Picadinho era apenas um cara aleatório querendo se candidatar para uma vaga de emprego. Ele diz que tem a própria espátula, também diz que tentou ligar, mas ficou muito nervoso para falar, enquanto as luzes eram apenas o Nosferatu apagando e acendendo as luzes. Sim, essa cena é bem aleatória e o episódio acaba assim. Eu recomendo assistir esse episódio completo, porque ele é muito bom. Um dos meus episódios favoritos de Bob Esponja. Ele é muito engraçado, tem cenas engraçadas. Eu recomendo muito, tem que ver por experiência própria. E fica aqui a minha recomendação.